Paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Quem está falando é o pastor Gileade, falando na Assembleia de Deus do Ministério Plena Unção. Sou pastor auxiliar aqui da igreja e vamos agora ministrar uma aula da revista nova, na revista da Igreja Cristã Evangélica, né? Agora é um novo trimestre, está começando agora, né? Então vou apresentar aqui a revista para os irmãos, né? Essa aqui é a revista, tá? Ela já está à venda já nas nossas dependências, aqui na dependência da nossa igreja, tá bom? Iremos falar um pouco sobre a questão da vida cristã hoje, né? Então, hoje nos próximos meses estaremos falando sobre a vida cristã, né? Fatos, né? Tudo que envolve a vida cristã. Para nós termos uma pequena amostra, uma pequena noção, né? Nós vamos falar, por exemplo, sobre equilíbrio. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre equilíbrio ou dedicação. Como está a sua vida cristã com relação às coisas do Senhor? Como está a sua vida cristã com relação às coisas de Deus? Equilíbrio ou dedicação? Temos que nos dedicar para as coisas de Deus ou temos que ter equilíbrio? Temos que ter prioridade ou urgência? E nós iremos falar sobre isso esse trimestre. Amém, irmãos? Então, vou começar aqui falando acerca da lição 1, equilíbrio e dedicação, que é a lição que nós iremos ministrar hoje. Bem, os objetivos dessa aula são descrever a importância de estabelecimento de compromisso com Deus, desejar que toda a vida esteja nas mãos do Senhor, né? Isso é importante, né? Porque nós temos que ter esse desejo no nosso coração, e principalmente cumprir os compromissos com Deus, né? Nós devemos sempre cumprir os compromissos. Tudo que a gente prometeu, né? Tudo que está na nossa vida, na nossa mão, em relação ao Senhor, nós temos que cumprir. Tá bom? Então esses são os 3 objetivos da aula de hoje. E agora estamos passando para o texto base, que está lá em Lucas, capítulo 14, versos 25 ao 35. Eu vou ler aqui com os irmãos, né, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, palavras de Jesus, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E agora é importante o versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Vamos falar sobre isso nessa aula de hoje. E aí segue os versículos 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar o conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Agora o versículo 33 é importante. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E agora o 34 e 35. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o montouro. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então são 2 versículos que nós vamos trabalhar na aula de hoje, principalmente o versículo 27, e qualquer um que não levar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo, e o versículo 33, assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Vamos agora analisar um pouco esses 2 versículos, né? Quais são as qualidades do discípulo que vemos aqui? São várias qualidades que nós vemos, né? Primeira qualidade, renúncia. Nós vimos lá nos versículos que lemos.
Segunda qualidade, compromisso. Terceira qualidade, separação. E a quarta qualidade, consagração. Então, essas 4 qualidades, essas 4 palavrinhas aí são excelentes para que a gente possa gravar. Repetindo, renúncia, compromisso, separação e consagração. Amém? Então vamos trabalhar com essas 4 palavrinhas aí nessa aula de hoje. Vamos agora para o próximo tópico, que é a introdução. Isso foi só um introito acerca da revista, né? Eu falei sobre o texto base, e agora vamos acerca da introdução. Bem, como eu havia falado para os irmãos, vamos trabalhar com essas palavrinhas, né? Mas mais especificamente com 2, muito importantes das que eu falei ali. Primeiro, compromisso. Não é o que seria um compromisso, né? Precisamos seguir ao Senhor sem olhar para trás, então nós temos que ter compromisso. Seguir o alvo que é Cristo. E a segunda, que não falei lá, mas é uma palavra importante, que é profundidade, né? A gente tem que ter dependência, né? Quanto mais a gente tiver dependência do Espírito Santo, do Senhor, nós vamos ter profundidade, tá bom? Então, compromisso e profundidade, nós iremos trabalhar no dia de hoje. Amém? Isso aí está lá na nossa revista, né? Eu estou seguindo a revista aqui do Guia do Professor, da página 7. Tá? Os irmãos podem acompanhar também na revista do aluno. Mas o que seria o compromisso? O que é um compromisso? Né? Vamos ler aqui Mateus 22, 37 a 38. Eu vou ler aqui, eu estou aqui com a palavra do Senhor. Eu vou ler o versículo aqui, diz o seguinte a palavra do Senhor. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, compromisso é o quê? Todo o coração, né? Você se dar de todo o coração para aquilo que você está fazendo. Né? Você está compromissado com aquilo. Né? E aí, a gente tem uma certa diferença, né, entre envolvimento e comprometimento. Né? Na palavra do Senhor, nós temos que, nas coisas do Senhor, na palavra do Senhor, nós temos que ser compromissados e não envolvidos. Né? Compromissados é aquilo que você doa de todo o coração. Envolvimento não. Envolvimento você faz aquilo dali, mas não está com todo o coração ali naquela tarefa. Né? Então, na palavra do Senhor, nas coisas do Senhor, nós temos que ter compromisso. Amém? E a outra palavrinha é profundidade. O que seria profundidade? Né? Vamos ler lá Josué, capítulo 1, versículos 7 a 8. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E agora eu vou passar para o versículo 8. Não te aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. Né? Então, meditar de dia e de noite, para que nós possamos ter profundidade, né? Constância, é importante. Né? A gente tem que ter profundidade. A gente não pode estudar a Bíblia só de maneira superficial. Temos que ter profundidade. Como é que a gente adquire esta profundidade? Adquirimos essa profundidade meditando na palavra do Senhor de dia e de noite. Vamos agora passar para o tópico 1, o modelo do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso grande modelo. O Senhor Jesus Cristo é comprometido, né, e não envolvido. Por quê? Tem aqui várias razões. Primeira delas, ele abandonou por mais de 30 anos a sua glória divina. Né? Está lá em Filipenses, capítulo 2, versos 6 a 8. Eu vou ler aqui. Né? Diz assim a palavra do Senhor, que tendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então ele deixou a sua glória, né? Então ele foi comprometido, né? Ele se entregou de todo o coração. Né? Comprometido, não envolvido, conforme nós já falamos lá na introdução.
priorizava os negócios do Pai. Né? A pessoa que é comprometida prioriza os negócios do Pai. Está lá em Lucas 2,49. E ele lhes disse: por que me procurais? Não sabeis que convém tratar dos negócios do meu Pai? Então ele tinha foco, né? Ele estava ali priorizando os negócios do Pai. Ele se consagrava, se separava, está lá em Marcos 1, 35 a 38. Levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então ele se separava, ele se consagrava. Né? Então são atitudes de pessoas comprometidas e não envolvidas. Então são pessoas que estão ali de todo o coração. Então Jesus Cristo, pessoa comprometida. Jesus Cristo também tem profundidade. Né? Falamos sobre comprometimento, vamos falar agora sobre profundidade. Ele tinha profundidade porque ele orava sempre. Né? Ele tinha essa atitude de orar sempre. Né? Ele orou no seu batismo, está lá em Lucas 3, 21. E acontecendo que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Jesus também orou no deserto. Né? Lucas 5,16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus orou a noite inteira antes de escolher os 12 discípulos. Está lá em Lucas 6, 12 e 13. Né? E acontecendo que, naquele dia, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. Então ele tinha profundidade. Por quê? Ele estava sempre tendo essa atitude de orar, né? Sempre tendo contato com Deus. Jesus orou depois da alimentação das 5.000 pessoas, né? Está lá em Mateus 14, 21, 23. Né? Então, um outro exemplo, Jesus também orou no Getsêmani. Está lá em Mateus 26, 36, 39, 42 e 44. Né? Então, essas atitudes que Jesus fazia, né, era para conseguir a profundidade, né? Que nós também temos que ter essa profundidade. Jesus também é dedicado. Né? Então, temos aí 3 características. Né? Jesus era compromissado, Jesus não era envolvido, era compromissado, tinha profundidade e também era dedicado. Esse é o nosso modelo de pessoa que nós temos que seguir. Ele fez a vontade do Pai e não perdeu nenhum dos que foi enviado a ele. Né? Isso aí está lá em João 6, 38 a 39. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então, não perdeu nenhum do que foi enviado para ele. Ele trabalha, e o Pai também, então ele é dedicado, ele trabalha, o Pai também. Está lá em João 5,17. E Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Até na hora da morte, trabalhou para o reino. Olha só a dedicação de Jesus Cristo. Está lá em Lucas 23, 42, 43. Né? E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tem outros exemplos também. Ele é incansável com relação ao reino. Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E também, desde criança, era hábil nas escrituras. Está lá em Lucas 2, 46, 47. Então, vemos que Jesus é o nosso grande modelo para nós termos essa inspiração da dedicação a Deus. Né? Então, nós temos que seguir esse modelo de Cristo. Será que temos buscado conhecimento de Jesus, objetivando desenvolver como ele obediência completa ao Pai? Será que nós temos buscado conhecer Jesus? Jesus é o nosso modelo para termos obediência, para termos dedicação à palavra do Senhor. Né? Essa dedicação me leva a servir aos homens? Jesus servia, né? Veio para servir os homens. Né? Será que nós temos buscado conhecimento de Jesus suficiente para dedicarmos a nossa vida completa ao Senhor Deus? Essa é uma pergunta que nós temos que refletir. Será que nós estamos fazendo isso de forma rotineira na nossa vida?
Fica aí para os irmãos pensarem, para os irmãos refletirem. Vamos agora para o nosso tópico 2, compreensão do caráter de Deus. Será que nós nos dedicamos ao reino como deveríamos? É importante essa pergunta. Pense bem, será que nós dedicamos exatamente o tempo ali, aquele tempo de qualidade ao reino como deveríamos? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Na realidade, a gente está falando sobre dedicação, né, e equilíbrio, então nós temos que falar sobre isso. Quais são as causas pelas quais nós não dedicamos mais tempo ao reino? Quais são as possíveis causas? Algumas pessoas vão dizer tempo, algumas pessoas vão dizer trabalho, né? Hoje em dia nós temos as redes sociais, às vezes as pessoas ficam falando muito tempo nas redes sociais, quando vê já passou, já 2, 3, 4, 5 horas ali na rede social e nem percebe. Mas aí às vezes não tem um tempo para poder fazer uma oração, né? Não tem um tempo para fazer uma evangelização. Então isso é importante, nós sabermos quais são as causas, né? Pode ser também por outros, né, jogos, televisão, diversão, para tudo tem o seu tempo. E com certeza temos que ter um tempo de qualidade para nos dedicarmos ao reino. Se conhecêssemos verdadeiramente o caráter de Deus, nos dedicaríamos mais. Isso daí realmente é importante. Se a gente conhecer mais ao Senhor, nós nos dedicaríamos mais. Às vezes a gente não se dedica porque a gente não conhece muito, profundamente, o caráter de Deus, né? Mas como podemos compreender, como podemos conhecer mais o caráter de Deus? É uma pergunta que a gente tem que ser feita, tem que se fazer, né? Como é que a gente consegue conhecer, compreender o caráter de alguém? A gente conhece, compreende o caráter de alguém pelo que ele fala, como ele se comporta, como ele pensa. E onde estão essas 3 perguntas aí, essas 3 características que eu falei? Todas as características estão na Escritura. Então temos que conhecer a Escritura, né? Porque conhecendo a Escritura, nós vamos conhecer os seus atributos, né? Então, conhecendo os atributos do Senhor, Deus, nós nos dedicaremos mais. Às vezes a gente não conhece tão profundamente os atributos do Senhor. Achamos que conhecemos, mas não conhecemos. Bem, os atributos de Deus são vários. Peguei alguns exemplos aqui para os irmãos. Temos os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis. Onipotência, exemplos, né? Onipotência, onipresença, onisciência. Incomunicáveis são aqueles atributos que não foram comunicados à raça humana. São atributos exclusivos de Deus. Atributos comunicáveis foram comunicados à raça humana. São atributos que Deus nos comunicou. Bondade, verdade, fidelidade, justiça, amor, longanimidade, são os atributos que nós sentimos, né? Nós praticamos também, né? Foi dado também para nós. Eu pego 2 exemplos aqui, bem característicos, por exemplo, para mostrar para os irmãos como conhecemos ou não conhecemos os atributos, né? Por exemplo, amor, né? A Bíblia declara que Deus é amor. Isso aí está lá em 1 João 4, 7 a 8, né? Deus é amor. Então, em relação ao homem, esse amor se revela no fato que Deus permite amar os pecadores, né? Isso é a graça, né? Está lá em Efésios 2, 4, 8. O amor foi derramado no coração do cristão, está em Romanos 5, de 2 a 5. E quando Deus corrige, por exemplo, também demonstra o seu amor pelos seus filhos. Está lá em Hebreus 12, 5, 6. Tudo bem, conhecemos isso. Mas aqui, de repente, uma falsa interpretação do que é usado, como é usado o amor hoje em dia, né? Por exemplo, quem nunca ouviu a frase, se Deus é amor, ele não vai condenar ninguém, né? Então é uma falsa compreensão do caráter de Deus, porque a gente pensa assim às vezes, né? Deus é amor, não vai condenar ninguém. Por que teria condenação, né?
Na realidade, isso é uma falsa interpretação. Porque, além de Deus ser amor, Deus também é justiça, né? Então, assim, as pessoas, obviamente, elas se afastaram do Senhor, né, por conta dos seus pecados, e aí são condenados pelos seus pecados, né? Então, nós temos que ter essa compreensão. Deus é amor, mas também Deus é justiça. Tá? Jonas, sem dúvida, é um bom exemplo de alguém que teve um conhecimento rico do caráter do Senhor, né, do caráter de Deus, acerca do amor, mas não quis compartilhar esse amor, né? Não compreendeu o amor de Deus. Está lá em Jonas 4:2, né? Se a gente for ver na palavra do Senhor, lá em Jonas capítulo 4, versículo 2, diz assim, a palavra do Senhor. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Né? Então, Jonas teve um exemplo que Deus é amor, né? Mas só que as pessoas ali, né, as pessoas de Nínive se arrependeram e ele colocou o seu amor em prática. Né? Se elas não tivessem se arrependido, com certeza teriam sido ali punidas, né, pelos seus pecados. Mas eles se arrependeram. Então, esse conhecimento, essa compreensão do caráter de Deus que é importante. Né? A gente não pode só fazer uma compreensão parcial do amor, mas temos que fazer uma compreensão total ali do amor. Né? Por exemplo, o que devemos fazer para permanecer no amor de Deus? Né? O que devemos fazer para permanecermos no amor de Deus? Está lá em João 15:10, né? Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Né? Então, essa é uma compreensão geral deste atributo do Senhor. É uma compreensão geral, não é uma compreensão parcial. Porque se nós compreendermos parcialmente, nós não vamos entender o caráter de Deus e aí nós não teremos a profundidade suficiente e aí talvez nós não nos dedicaremos o suficiente. Os irmãos entendem? Vamos colocar aqui um outro atributo do Senhor, que é a justiça. Né? A justiça está ligada à lei, à moralidade, à retidão. Deus é reto em relação a si mesmo e em relação à criação. A Bíblia enaltece a justiça de Deus. Está lá em Salmos, tem várias referências, Salmos 11:7, 19:9, Daniel 9:7, Atos 17:31. E aqui há uma outra falsa interpretação, que às vezes a gente fala sobre justiça, né? E a gente escuta muito essa frase. Né? Se Deus é justo, por que há tanta injustiça e sofrimento no mundo? Né? Então, assim, é uma compreensão parcial da justiça. Né? Se Deus é justo, por que há tanta injustiça e sofrimento no mundo? É uma compreensão parcial. Por que há tanto injustiça e sofrimento no mundo? É só nós lermos ali em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, essa justiça ela tem que ser compreendida também de forma geral, de forma ampla, e não de uma forma parcial. Tá? Deus é justo e a sua justiça é perfeita. Bem, atualmente muitos cristãos não se dedicam o suficiente a Deus, porque não têm compreensão correta do caráter do Senhor. Né? E aí, por que isso acontece? Né? Por que isso acontece? Primeiro, nós vimos aqui, não conhecem o caráter de Deus porque estudam a Bíblia superficialmente. Né? A gente falou lá na introdução, né? A gente tem que ter profundidade, não ser superficial. Né? Como nós temos estudado a palavra de Deus? Nós temos meditado de dia e de noite? Ou só temos dado 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos ali por dia lendo a palavra do Senhor? A palavra de Deus diz, examinai as Escrituras. E examinar é uma leitura profunda, um estudo, não é simplesmente uma leitura parcial. Bem, uma outra razão é, procuram a Deus de modo interesseiro. Né? Então, por que
por que temos procurado a Deus, buscado a Deus? Nós temos buscado a Deus porque realmente Ele é Deus? Ele salvou nossas vidas? Ou temos buscado a Deus só por conta das bênçãos que Ele pode nos dar? Esse tipo de compreensão é uma compreensão parcial. Isso daí influencia no nosso sentimento para com o Senhor. Outra razão é não compartilham a Deus com ninguém. O crente que realmente conhece o caráter de Deus é impulsionado a compartilhá-lo com os outros. Está lá em Marcos 16, 15. Né? E aí nós temos essas três razões para compreendermos bem o caráter do Senhor. Ou seja, se não conseguimos ter essa compreensão total, se conseguimos ter só a compreensão parcial, falta-nos intimidade com o Senhor. Amém? Bem, eu quero conhecer a Deus independente do que Ele pedir que eu faça e seja? Essa é uma pergunta de aplicação do tópico 2. Eu quero conhecer a Deus independente do que Ele peça para eu fazer ou ser? Ou só quero conhecer a Deus por conta do que Ele pode me dar? Quero compartilhar com os outros o mesmo amor que teve por mim, independente de quem sejam? Então isso é importante os irmãos terem em mente para compreender bem o caráter do Senhor. Amém? Vamos passar agora para o próximo tópico, tópico 3. Sobriedade no relacionamento com Deus. E agora a gente passa o que é um culto racional. A revista aqui fala acerca de Romanos 12, 1. Vamos ler Romanos 12, 1? Temos que ter sobriedade no relacionamento com Deus. Romanos 12, 1 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é o culto racional? Culto racional significa adoração consciente, com amor, mas também com entendimento. Entendimento é importante. Paulo aqui fala sobre dois aspectos nesse versículo. O primeiro aspecto é o aspecto formal. Paulo está falando sobre o culto público, que é um contraste direto com o culto do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as regras de adoração centravam-se muito em ações exteriores, sacrifícios para cumprir a lei de forma religiosa, para cumprir ali o que estava escrito, e não do coração. No Novo Testamento, a adoração começa no coração, em todo o seu entendimento. E essa adoração se reflete depois nas ações exteriores. Então, tem uma diferença aí, né? No Antigo Testamento, a adoração centrava muito em ações exteriores. No Novo Testamento, a ação se centra em ações interiores. Começa no seu interior. O outro aspecto é o aspecto prático. Paulo está falando sobre o culto diário também ao Senhor. Viver em novidade de vida em todas as áreas. Em todas as áreas deve-se ter adoração ao Senhor. John Stott explica que o culto racional não é para ser prestado somente no templo, no edifício da igreja, mas sim na vida, no lar, no mercado de trabalho, em todos os lugares que nós formos. A gente pode dizer, eu vou à igreja para adorar a Deus, mas também deveria poder dizer, eu vou à fábrica, eu vou ao meu trabalho, eu vou ao escritório, à escola, à garagem, ao abrigo, à mina, ao estaleiro, ao campo, ao estábulo, ao jardim, para adorar a Deus. Então, esse é o aspecto prático desse versículo. A palavra traduzida culto é a palavra latreia e é o substantivo para o verbo latraim. Originalmente, a palavra latreim significava trabalhar por um salário ou pagamento. Significa não escravidão, mas aceitação voluntária do trabalho. Aquilo que o homem dedica a totalidade de sua vida. Logo, o verdadeiro culto, o culto realmente espiritual, é a oferta do corpo, de tudo que se faz diariamente, para com ele e Deus. Adorar realmente é oferecer. Adorar realmente é oferecer a Deus a vida
em cada dia. Portanto, quais são as características de um relacionamento sadio com Deus? Temos que saber essas características, né? A primeira característica, a fé em Deus deve ser racional. Romanos 12:1 diz isso, nós já lemos, nós já vimos. 2. A fé em Deus aponta para uma recompensa na eternidade. Somente um relacionamento de fé com o Senhor pode proporcionar bênçãos e recompensas. Está lá em Hebreus 11:6. Vamos ler essa referência. Está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E 3, o relacionamento com Deus implica em consciência de quem ele é. O cristão deve saber, deve a cada dia procurar conhecer mais de Deus, para estabelecer com ele um relacionamento pleno. Amém? Paulo enfatiza à igreja que a fé não é um passo no escuro, mas um envolvimento pessoal com o Senhor. Então, obviamente, tem que ser um envolvimento racional. Deve ser um relacionamento de sobriedade. Mas atenção, também nós temos que ter atenção no seguinte ponto. Não podemos também tolir a ação do Espírito Santo. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, 15 a 19, a fim de não sermos vazios e religiosos. Então nós temos que ter esse equilíbrio. Nós estamos falando sobre equilíbrio e dedicação, nós temos que ter esse equilíbrio. Nós não podemos simplesmente ficar ali só no racional e tolirmos, né, impedirmos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Bem, aí eu passo para a aplicação do terceiro tópico. Como posso medir a minha dedicação ao Senhor? Ajo por conveniência ou por consciência de que Ele é digno de adoração? Para responder essa pergunta, nós temos que falar como está o nosso relacionamento com o Senhor. Temos um relacionamento sóbrio, um relacionamento sadio com o Senhor? Bem, por fim, nós alcançamos os nossos objetivos, que eu tinha falado lá no início, que é descrever a importância, fizemos nessa aula isso, descrevemos a importância do estabelecimento de compromisso com Deus, desejamos que toda a nossa vida esteja na mão do Senhor e cumprimos os compromissos com Deus, né? Esses foram os objetivos que foram alcançados em relação à aula lá no início e agora estamos cumprindo esses objetivos. E passo agora para a nossa conclusão, que diz o seguinte: concluímos esse estudo verificando que o contato de Jesus com os seus discípulos sempre exigiu uma resposta clara e urgente. Seus ouvintes devem demonstrar interesse em segui-lo, disposição de obedecer em tudo, renúncia a tudo quanto tem, prontidão para dar a vida por ele. Se um discípulo de Jesus ainda continua a exigir uma clara definição do envolvimento, que queremos com sua doutrina e permissão para que o Espírito Santo produza em nós o fruto que glorifica o Pai e identifica com os seus discípulos. Está lá em João 15:8, que eu vou ler aqui, e diz o seguinte: nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Bem, irmãos, gostaria de agradecer a oportunidade, me ponho aqui à disposição e encerro aqui essa aula. Espero que essa aula tenha ajudado na vida cristã dos irmãos e que Deus abençoe os irmãos. E eu vejo os irmãos na Escola Bíblica Dominical todo domingo, às 9 horas da manhã, aqui na Igreja Assembleia de Deus Ministério Plena Unção. Deus abençoe os irmãos.